O que é o assédio moral? O assédio moral é um tipo de violência de caráter psicológico e verbal que consiste em uma série de situações vexatórias de perseguição por atos repetitivos, muitas vezes causando humilhação e constrangimento à vítima, a fim de diminuir, inferiorizar, isolar, desestabilizar e ofender a dignidade do mesmo. O assédio moral também pode ser facilmente detectado em ambientes corporativos, onde uma hierarquia em específico toma do abuso de poder como um palanque para oprimir e humilhar outros colaboradores. E você não tem estilo e senso de moda? Bom, acho que isso depende do que Não, considera... não. Não foi uma pergunta. Não esqueça, eu e você temos tarefas diferentes. Você pega o café. Eu sou responsável pela agenda, compromissos dela e os gastos também. E o mais importante, eu vou para Paris no Fashion Week do outono. Eu preciso de 10 a 15 saias da Calvin Klein. que tipo de saias? Por favor, não me incomode com suas perguntas. Que amor. Olha aqui. Este é um trabalho difícil para o qual você não serve. E se você estragar tudo, minha cabeça vai rolar. Anda, pendura isso aí. Não jogue em qualquer lugar. Tudo bem. Onde está o outro layout? Serena e eu vamos almoçar. Essa é ela, a nova assistente. Oi. Eu não disse? Neste pequeno trecho do filme, é o primeiro dia da secretária, que não faz parte do mundo da moda, que não se vestia de roupas de grife ou com sapatos elegantes. Porém, ela passou neste cargo, que era muito desejado entre o mundo da moda. A sua chefe era completamente difícil, seu olhar dizia mais que as palavras. Ao olhar a nova funcionária, julgou, como se o modo de se vestir era inferior a ela, e que poderia prejudicar no seu desempenho. O seu estilo de se vestir virou piada para seus colegas de trabalho. O assédio moral da chefe deixava ela muito decepcionada com ela mesma. Para sua chefe, o jeito de se vestir, de falar, de andar incomodava ela. Em um ambiente de trabalho, não deveríamos ser julgados pelas nossas roupas, nossa cor, nosso jeito de ser. Devemos ser julgados pelo desempenho e nas tarefas e atitudes. No filme, é possível destacar como assédio moral os momentos em que a funcionária sofre humilhações através de sua chefe e dos funcionários por sua situação hierárquica na empresa. Quando a chefe de Andrea determina uma tarefa, mas restringe as informações necessárias para o cumprimento da mesma. Delegam tarefas que não estão de acordo com a sua função, como por exemplo na cena em que ela leva o cachorro de sua chefe para passear. Atuam nas decisões pessoais da funcionária. Elas impõem uma forma de se vestir e de se alimentar. A influência em sua vida pessoal é tanta que a funcionária restringe laços com seus amigos e familiares, mais um sinal de assédio moral, quando a esfera profissional atinge a esfera pessoal. Esse comportamento tem sido presente nos meios profissionais mais variados e pode causar diversas complicações na vida do indivíduo, incluindo estresse, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medos e inseguranças e até levá-lo ao suicídio. Portanto, é muito importante que as pessoas saibam identificar e denunciar para que ocorra a diminuição de casos e os direitos trabalhistas possam ser melhor respeitados. Quando a gente fala de assédio moral, né, no ambiente de trabalho, a gente consegue dividir ele em 4 subtópicos. E aí, o primeiro desses subtópicos seria o assédio vertical descendente. E se trata, né, do tipo de assédio moral mais comum dentro das empresas. Esse tipo de assédio toma forma quando o assediador é praticado por um trabalhador hierarquicamente, né, superior ao empregado assediado. O segundo ponto é o assédio moral organizacional. Nessa hipótese, o empregado sofre violências psicológicas da própria empresa pelo ambiente de trabalho no qual ele está inserido. E aí, normalmente, ocorre em empresas extremamente competitivas que estimulam seus funcionários a disputarem, né, entre si mesmo, propagando medo, né, e normalmente por meio de ameaças, ainda que seja em um grau menor. O terceiro ponto seria o assédio moral
horizontal. O assédio moral horizontal ocorre entre funcionários que ocupam a mesma posição hierárquica dentro da empresa. Por exemplo, quando um bate a meta e o outro não, e aí ele começa a debochar desse que não conseguiu, né, atingir a meta, né, estipulada. E aí o quarto, mas não menos importante, ponto referente ao assédio moral, seria o assédio moral vertical ascendente. E o assédio moral vertical ascendente, embora seja extremamente raro, ele ocorre quando um funcionário hierarquicamente, né, inferior assedia o seu superior por uma informação que ele tenha mais, né, e ele acaba tirando vantagem disso no ambiente de trabalho. Então são essas 4 subtipos do assédio moral do ambiente corporativo. Quais são as medidas cabíveis ao vivenciar o assédio moral? Ao se deparar com alguma situação de assédio no trabalho, é fundamental saber o que fazer para que os assediadores sejam punidos e o caso se resolva. Tomar medidas o quanto antes é essencial para que o caso não se agrave e não traga consequências piores para o assediado. Vale lembrar que não é somente o assediado que pode tomar providências em relação a essas ocorrências no ambiente de trabalho. Qualquer pessoa que presencie esses casos pode denunciar aos superiores ou a algum setor especializado para isso. No entanto, muitas vítimas ficam intimidadas e constrangidas para denunciar e agir. Assim, para que a vítima denuncie, é de suma importância que os colegas que possam ter testemunhado e a família apoie e incentive a vítima a falar. O primeiro passo deve ser denunciar a situação ao superior hierárquico do assediador. A empresa poderá advertir o autor das atitudes e puni-lo de forma mais grave. Em casos recorrentes, é possível inclusive a demissão por justa causa. Caso a empresa seja conivente ou não resolva a situação em curto prazo, o prejudicado poderá buscar outros meios para a solução do problema, como denúncia ao Ministério Público do Trabalho e à Superintendência Regional do Trabalho. Procure solidariedade, ajuda mútua e estratégias coletivas para enfrentar o problema. Procure suporte emocional com amigos, família, colegas e psicólogos. Evite conversar a sós com o agressor. Leve um colega ou representante sindical para servir como testemunha. Relate as agressões na ouvidoria do seu trabalho, sindicato ou no setor de recursos humanos. Relate o acontecido e solicite uma mediação para solucionar o problema. Busque apoio jurídico com profissionais devidamente habilitados. Contate os responsáveis pelos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, CESMT, ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A vítima pode ainda buscar assistência jurídica e, se for o caso, entrar com uma ação judicial contra o agressor para pleitar eventuais danos patrimoniais e morais. Onde denunciar e buscar auxílio? No sindicato da sua categoria, no Centro de Referência e Saúde do Trabalhador, o CEREST, relatando o ocorrido ao médico, assistente social ou psicólogo. Se você for seletista, denuncie no Ministério do Trabalho e Emprego, nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou na Comissão de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Combate à Discriminação. Se você for servidor público, procure ajuda no setor de atendimento, à saúde ou recursos humanos, nas seguintes instituições e órgãos: no Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho e na Comissão dos Direitos Humanos, na Comissão dos Direitos Humanos da OAB, nos conselhos regionais das diversas profissões, medicina, psicologia, enfermagem, serviço social, conselhos municipais e estaduais dos direitos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e na Justiça do Trabalho. Como documentar e provar? Anote detalhadamente todas as humilhações sofridas. Especifique dia, mês, ano, hora, local, setor, nome do ou dos agressores, colegas que testemunharam o fato e demais informações relevantes. Grave, se possível, as conversas em que ocorrem agressões. Busque auxílio com os colegas que testemunharam as ocorrências e faça contato com outras vítimas assediadas pelo mesmo agressor. Por que denunciar? Reparar os danos morais sofridos, combater o comportamento do agressor ou da empresa, prevenir que outras pessoas na organização sofram assédio,
minimizar as humilhações vivenciadas, sentir-se mais amparado em relação à queixa e contribuir para uma relação mais colaborativa e saudável no ambiente de trabalho. O assédio no ambiente de trabalho é uma das formas mais ultrajantes que constrange o trabalhador. E a denominação assédio sexual por si só já causa temor. E com dados ainda mais alarmantes, pesquisas recentes apontam que 1 a cada 5 mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho, acontecendo na maioria dos casos silenciosamente e sem testemunhas, e com isso afetando moralmente e psicologicamente suas vítimas, sendo essas em maior percentual as mulheres por diversos motivos. A Convenção número 111 da Organização Internacional do Trabalho, firmada pelo Brasil, define discriminação laboral toda distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão, o que abrange, portanto, os casos de assédios, seja moral ou sexual, no ambiente de trabalho. Em uma breve retomada histórica, pode-se dizer que o assédio sexual sempre esteve presente nas relações de trabalho, em especial no que tange à vitimização do público feminino. Já numa versão globalizada desse conceito, que advém do sexo-harassment, um ato que aconteceu em 1970, quando, do ingresso grandioso de mulheres do mercado de trabalho, iniciaram os primeiros movimentos feministas nos Estados Unidos, exigindo a tutela estatal por providências, tendo em vistas o Civil Rights de 1964, o que é a Lei dos Direitos Civis inglês. E, por consequente, os Estados Unidos da América têm hoje uma legislação rígida no que infere à repreensão do assédio sexual, tendo altos índices de indenizações trabalhistas e civis. Já no Brasil, somente a partir da década de 1990 foram registradas maiores manifestações de assédios sexuais das empresas, sendo que atualmente o tema é presente no cotidiano empresarial em situações de poder versus submissão. Nesse plano, o assédio sexual viola a liberdade do empregado perante o poder do empregador, que tem a supremacia de coordenar seus empregados, liderando-os no trabalho e assalariando a prestação de serviços. Artigo 2 da CLT. O que, consoante com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 13, ilustra que o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre. O respeito, a liberdade e a dignidade do trabalhador são garantidos. Portanto, assédio no trabalho é crime. Denuncie. O assédio sexual é uma série de condutas que violam a liberdade e a integridade física, moral e psicológica das vítimas. A agressão sexual ocorre quando o agente constrange alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, geralmente quando há hierarquia entre o agressor e a vítima. Vale ressaltar que quando o oposto ocorre, ou seja, quando o agressor está em um nível hierárquico inferior ao da vítima, é caracterizado como importunação sexual. O assédio sexual no trabalho se manifesta da seguinte forma: contato físico inapropriado, mensagens ofensivas, comentários em redes sociais, convites inapropriados, propostas sexuais indesejadas, presentes constrangedores ou em brincadeiras onde a vítima é o foco de piadas dos colegas. A vítima pode abrir processo contra o autor nas esferas administrativa, civil, trabalhista e penal. Sendo assim, é preciso reunir provas, tais como mensagens, bilhetes, presentes, reunir testemunhas de pessoas que já passaram por tal situação. Caso o assédio ocorrer às escondidas, como na maioria das vezes, anotar o que foi dito,
com data e o nome do agressor é recomendado. Relatar o fato à CIPA e ao SESMT, que seriam a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e também o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. A vítima pode denunciar ao Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher e também à Justiça do Trabalho. Algumas dicas extras são: evitar ficar sozinho com o assediador, livrar-se do sentimento de culpa, pois ela é totalmente de quem cometeu o ato do assédio, buscar o rápido apoio da família, amigos e colegas de trabalho. As consequências do assédio moral podem ser devastadoras e afetam todas as esferas da vida do assediado. Entre as consequências, temos as consequências da saúde psíquica e física e as consequências psicossomáticas. A primeira consequência é quando a vítima sofre assédio moral em um determinado ambiente de trabalho e os efeitos podem ser nocivos a ele. O ambiente de trabalho, primeiramente, tende a adoecer a vítima, tendo em vista que ele já saberá o que irá acontecer quando ele ir novamente para esse ambiente. E, segundo, por causa da exposição prolongada a humilhações e constrangimentos. Em relação às consequências psicossomáticas, as segundas consequências, pode ocorrer transtornos, estresse, depressão e riscos de a vítima aderir ao suicídio. Vamos falar da diferença entre o assédio moral e o assédio sexual. O assédio moral consiste em expor os trabalhadores a circunstâncias humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante uma jornada de trabalho e na prática de suas funções. Quando falamos de assédio sexual, o constrangimento é dirigido exclusivamente ao ato sexual. Pode ser tanto verbalmente, por escrito ou por meio de gesto. Então, enquanto o assédio moral tem o objetivo principal de eliminar a vítima do mundo do trabalho pelo terror psicológico, já o assédio sexual é caracterizado pelo comportamento sexual que pode ser feito de várias formas, como gestos feitos à mão que insinuam um ato sexual, por exemplo. Isso pode causar constrangimento e afetar a dignidade da vítima. Uma característica do assédio moral é prejudicar a vítima em seu ambiente de trabalho com o terror psicológico, e uma característica do assédio sexual é fazer uma aproximação entre as pessoas e a frequência que o mesmo comportamento acontece é desnecessária. Esse comportamento pode ser por meio de falas também que pode insinuar um ato sexual, e isso pode constranger a vítima. É importante lembrar que o assédio sexual não se confunde com o assédio moral, já que o assédio sexual vai contra a liberdade sexual do indivíduo, enquanto o assédio moral fere a dignidade do ser humano. E se você está sofrendo algum tipo de assédio no seu ambiente de trabalho, não fique calada e peça ajuda imediatamente.